Bajaj atualizou a Dominar 250. Olhando rapidamente, você pode imaginar e pensar, trocaram só algumas coisas no painel, inseriram algumas tecnologias, mas não é bem assim. Eles fizeram algumas atualizações que incomodou bastante a concorrência. E eu vou te mostrar neste vídeo qual foi esse detalhe que foi uma virada de chave e pode significar um novo patamar para a Bajaj Dominar 250 no Brasil. Porque a Dominar 250 já entregava bastante pelo preço que ela custava. Já era uma ótima relação de custo-benefício. E com as atualizações que foram implementadas agora em 2026 pela Bajaj, a Dominar 250 entra numa categoria e vai competir em alto nível, exigindo que a concorrência se mexa, porque a Bajaj acabou de transformar a Dominar 250 em uma motocicleta que a concorrência agora precisa superar. Hoje, atualmente no mercado, não existe nenhuma 250 cilindradas com a mesma estrutura e tecnologia que a Dominar 250 está entregando. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que de fato foi implementado de melhorias, onde a Bajaj fez um upgrade de verdade e o que ficou para trás que poderia ter sido melhorado. E o impacto que ela pode causar no mercado ainda nesse semestre, que pode transformar a forma que as motos de média cilindrada são vendidas aqui no Brasil. Porque esse vídeo não é um vídeo simplesmente de leitura da ficha técnica, é um vídeo de análise profunda daquilo que não estão falando para você. Pontos extremamente importantes nas atualizações e alguns pontos que ninguém está falando que pode ser um problema nessa nova Dominar. Fica até o final do vídeo que eu vou te passar detalhes por detalhes e você vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre a nova atualização da Dominar 250. Primeiro, a gente precisa entender o que aconteceu. A Dominar 250 ela já foi uma motocicleta de entrada aqui no Brasil da Bajaj, entregando muito. Ela tinha algumas tecnologias que não são comuns nas motocicletas da Honda, da Yamaha, e entregava bastante custo-benefício. Lembre-se, estávamos acostumados a pagar caro por motocicletas extremamente simples. A Bajaj chegou e mudou essa perspectiva. E a Dominar 250 entrega muito nesse sentido. Então, por que a Bajaj mexeu nessa motocicleta se ela já começou em um nível diferente das demais? É esse aspecto que a gente vai observar. E isso, eu tenho certeza, não falaram para você ainda. Porque a Dominar 250 ela já entregava um motor monocilíndrico de 248,77 centímetros cúbicos, 27 cavalos de potência, 2,39 de torque e câmbio de 6 marchas. Além disso, tinha refrigeração líquida, embreagem assistida e deslizante e uma ciclística que está acima do que muita gente esperava nessa faixa. Na parte de suspensão, tem garfos dianteiros invertidos e monoamortecedores traseiros com nitrox. Nos freios, ABS de 12 canais e pneus Pirelli Sport Demon. Ou seja, a Dominar 250 nunca foi uma moto pelada, simples, como estávamos acostumados com Honda e Yamaha. Ela trouxe algo a mais. A proposta da Bajaj no Brasil não foi competir apenas com preço. Ela trouxe algo diferenciado no estilo de suas motocicletas. E isso seria o que chamaria a atenção do brasileiro. Uma motocicleta tecnológica, um design arrojado e com uma proposta agressiva de precificação. Coisas que até então não estávamos acostumados. Estávamos pagando caríssimo por motocicletas simples da Honda e Yamaha. Então a Bajaj ela primeiro quebra esse paradigma e traz o algo a mais. O preço era a cereja do bolo. Com a atualização da Dominar 250, agora em 2026, ela está oferecendo para você na parte de tecnologia, painel digital colorido, com Bluetooth, entrada USB, 3 modos de pilotagem, Road, Ride e Off-Road e controle de tração eletrônico. E aqui está o primeiro ponto que eu considero muito positivo. A Bajaj não adicionou apenas uma tela bonita, colorida para chamar a atenção. Ela mudou a forma de pilotagem, entregou algo a mais na ciclística e mecânica que vai trazer uma nova experiência e sensação única para o cliente que fizer a aquisição de uma 250 da Bajaj. Mas é aí que começa um ponto polêmico dessa moto, e eu vou falar para vocês. Implementações de tecnologias em uma moto que não tem uma cilindrada alta, apenas 250 cilindradas.
É uma estratégia de investimento em tecnologia para trazer uma nova experiência para o motociclista ou apenas uma jogada de marketing para fazer com que essa motocicleta se torne um potencial produto da marca? Esse é um dos pontos que é bastante interessante para você observar. Eu já falo para vocês, não é apenas marketing. A Bajaj está oferecendo para o motociclista brasileiro uma nova oportunidade de subir o nível das motocicletas aqui no Brasil, porque ela está entregando para a gente uma motocicleta tecnológica e com ciclística e mecânicas que contribuem para a segurança. Por exemplo, o controle de tração. Nas motocicletas de baixa cilindrada e média cilindrada, até 250 cilindradas, essa função não era inserida. Tem gente que pode estar dizendo, mas isso é um exagero, eu não precisava. Eu discordo, particularmente, porque segurança é um ícone extremamente necessário em motocicleta. Afinal, nós não temos carenagem para proteger de uma eventual queda ou colisão. E quando se trata de controle de tração, evitar uma queda em situações de pista molhada, quando há transição de terreno asfáltico para terra batida, isso é extremamente importante. Talvez por estar mal acostumado com um produto inferior, entregue por Honda, por exemplo, ficamos mal acostumados a aceitar qualquer tipo de produto e não exigir esse tipo de tecnologia. Então, quando eu vejo a Bajaj inserindo esse tipo de sistema de proteção em motocicletas que são de entrada com um valor mais baixo, eu percebo não apenas uma tentativa de convencer o cliente a comprar o seu produto, mas na verdade ela está sinalizando, olha, nós estamos te entregando um produto de qualidade, tecnológico e que vai te garantir segurança, coisa que a nossa concorrente não tem. A Dominar 250 continua sendo uma naked de rodas aro 17 com 150 mm de vão livre do solo e 180 kg em ordem de marcha. Então, quando você vê off-road no painel, não imagine que a Bajaj transformou a Dominar em uma trail. Ela não transformou. Na verdade, a função de pilotagem off-road que está inserido na Dominar 250, ela agrega o algo a mais, principalmente na questão tecnológica e na parte mecânica e elétrica. Quando for necessário transições de tipos de solo de pilotagem, a moto ela vai conseguir manter o nível de entrega que ela já entrega no asfalto, por exemplo. Então ela continua sendo uma naked, não virou trail, mas ela passa a ter funções que agregam valor a esse tipo de produto no mercado brasileiro. Porque tecnologia não muda a proposta inicial do modelo da motocicleta. E aí entra um ponto sensível nessa atualização. Essas implementações tecnológicas que dão um upgrade na motocicleta, talvez coloque algumas situações mais complexas, porque estar inserindo tecnologia significa que eu preciso de peças para fazer essa tecnologia funcionar. Então o custo de manutenção dessa motocicleta vai aumentar. Mas o que devemos ficar atento é mais tecnologia, mais custo. Essa é uma regra que vale para todas as motocicletas de todas as marcas. Mas como a Bajaj atualizou a Dominar 250 e inseriu essas tecnologias, fica esse alerta não como uma crítica, mas apenas para que tenham consciência que essas tecnologias podem causar também elevação de custos na hora da manutenção. E aí entramos em um ponto bastante relevante que a Bajaj aqui ela massacra a concorrência. Preço. A Dominar 250 nessa nova atualização 2026-2027, ela está com preço sugerido de fábrica de R$ 23.800. Nenhuma CG está pedindo isso, gente, de saída. A Honda simplesmente perdeu a mão na precificação de suas motocicletas sem inserir nada de inovação. E a Bajaj chega e faz a diferença. Novas tecnologias, design arrojado, uma moto linda, atrativa aos olhos, bonita, você não se sente numa moto simples na rua, as pessoas olham para você e o preço amassando a concorrência. Agora nós temos um ponto sensível nesse momento e eu peço que você preste muita atenção. Nós aqui no Brasil nos acostumamos a confiar na marca. Quando você vai ver qualquer debate em roda de amigos, em passeios de motocicleta, sempre vai entrar no tópico confiança. E aí o pessoal defende Honda e Yamaha porque já estão no mercado brasileiro há 50 anos e tem bastante peças de reposição, mercado paralelo, e suas motocicletas são de longa durabilidade.
Mas aqui entramos em um detalhe relevante que nós precisamos virar uma chave na forma que analisamos as motocicletas. Não pensar que esses 50 anos que garantiram a implementação da operação da Honda no Brasil estabelecem ela como intocáveis, que nenhuma outra marca pode chegar para competir com elas. A Bajaj ela chegou no Brasil com a proposta de competir com as grandes. Ela não veio para se posicionar apenas em mais uma opção. A gente percebe isso quando observamos que rapidamente eles iniciam a operação no Brasil, iniciam a parte comercial de montagem e agora já tem fábrica constituída, já tem toda uma logística estabelecida, expandindo a rede concessionária e fabricando algumas peças aqui no Brasil. E isso posiciona a Bajaj em um ponto muito estratégico, porque ela consegue diminuir sua margem de lucro para ter um preço competitivo. E aquela pergunta da confiabilidade e da confiança, ela está respondendo nas ruas. O que nós observamos nesses últimos 3 anos, desde que a Bajaj se estabeleceu aqui no Brasil, é que os problemas que foram surgindo nas motocicletas, principalmente a Dominar 400, que foi o carro-chefe de lançamento deles no Brasil, foram observados, pontuados e resolvidos. A marca ela não abandonou os consumidores que fizeram a aquisição das primeiras. A Bajaj ela se preocupou em estruturar-se, aumentar o seu pós-venda e resolver problemas. E isso tem um impacto muito significativo quando a gente fala de confiança. Talvez há um ano atrás, 2 anos, na hora de comprar uma Bajaj, a gente ficasse um pouquinho de dúvida. Será que realmente ela vai se estabelecer? Essa marca ela vai ficar aqui no Brasil? Ela realmente vai trazer a atenção necessária? Ou ela só quer vender, lançou esse preço agressivo agora para vender e depois vai deixar os consumidores a ver navio? O que a gente observou é o contrário. E os problemas que surgiram foram resolvidos. E a tendência é que as motocicletas lançadas com categoria modelo 27 já cheguem numa situação, em um cenário muito mais propício e muito mais seguro. Então o elo da confiança está sendo estabelecido. É um erro se você estiver comparando a Bajaj com a Honda nesse sentido. A Honda já está no Brasil há 50 anos, a Bajaj há 3. Ela está construindo a sua imagem. E o que observamos é um fator positivo. Então, até o momento, eu não observo nada que coloque em risco, que coloque em xeque a confiabilidade da Bajaj e da sua operação no Brasil. Eu considero que a Bajaj se posicionou muito bem no Brasil hoje. Em 2026, ela está na 5ª posição de vendas de motocicletas, e isso já com ascensão futura. Então, em breve, nós teremos a Bajaj brigando lá em cima com as duas maiores. Eu acredito que o fator confiança, nesse momento, ele já atende a expectativa inicial dos clientes. Só que nem tudo são só flores. Essa motocicleta ela tem um problema que eu considero muito importante e exige uma atenção muito grande de quem pretende adquirir e também da parte de gestão da Bajaj na busca de uma solução. Nós vamos falar de peso. A Dominar 250 ela tem 180 kg em ordem de marcha. Só a título de comparação, a Dominar 400, praticamente uma trail estabelecida, ela tem 192 kg. Nós estamos falando de uma diferença pequena de 12 kg entre uma moto de 250 cilindradas e uma moto de 400 cilindradas. E isso é extremamente preocupante, uma vez que peso ele faz muita diferença quando se trata de custo e de ciclística. E comparar as duas motos da mesma marca, que categorias diferentes, que tem um peso muito próximo, é um ponto de atenção que você precisa observar. E isso se torna ainda mais evidente quando comparamos a Dominar 250 com uma concorrente direta, que é a CB300F. O peso da CB300F é de 139 quilos. Isso impacta diretamente na ciclística e no custo de combustível dela. A Dominar 250 ela exige do piloto uma habilidade e um cuidado maior, tendo em vista que o peso ele vai influenciar em situações de transição de asfalto para terra de chão batido e também situações de pista molhada, com lama ou com líquidos espalhados na pista. Porque o peso dela vai fazer total diferença se precisar de uma manobra evasiva. E nesse caso, o peso se torna um problema que a Bajaj precisa ter uma atenção especial. Será que não daria para reduzir um pouquinho desse peso? Agora, se você está buscando uma motocicleta para usar na cidade, para usar no trabalho, dia a dia de rotina, a Dominar 250 ela entrega muito. Um motor potente de 27 cavalos que responde bem aos comandos, agora com essas atualizações, essas tecnologias que trazem mais segurança de pilotagem, além de tudo, um design arrojado e que muito bonito que chama atenção. Mas tem um ponto que eu acho bastante pertinente para vocês também se atentarem.
para quem está interessado em fazer a aquisição da Dominar 250. O preço sugerido pela direção comercial da marca, ele é respeitado pelas concessionárias. Não existe aquela briga pela escassez ou pela procura. O preço é estabelecido e as concessionárias simplesmente seguem. Eu considero isso um ato de respeito ao consumidor, tendo em vista que muitas vezes as marcas divulgam a motocicleta, lançam, colocam um preço de saída, um preço sugerido, e quando você vai observar o preço final para você retirar da loja, ele está com R$3.000 a mais, R$4.000, dependendo da região, chega até R$7.000 de diferença do preço sugerido. Então, quando a Bajaj ela respeita essa precificação, eu considero isso um fator muito positivo. Mas agora eu quero trazer para vocês um aspecto muito relevante e que é a principal dificuldade da Dominar 250. E isso vai pesar diretamente na sua decisão. O nome Bajaj é uma novidade no mercado brasileiro. Por mais que você que está aqui me assistindo conheça, já viu vários vídeos, já fez test ride em várias motocicletas da Bajaj, muita gente ainda não conhece. E essa dificuldade de não conhecer a marca é um desafio para a Bajaj no Brasil. Ela precisa expandir as suas concessionárias, fazer um trabalho de divulgação de marketing para se tornar uma coisa popular entre a população brasileira. Então, quando você faz a aquisição de uma Dominar 250, a marca ela vai ter um peso para você quando se tratar de repasse, revenda. Isso é um ponto de atenção. Saiba que haverá depreciação de preço. Por enquanto, a Bajaj ainda não se estabeleceu como uma marca conhecida, popular. A verdade é que ainda existem muitas motocicletas sendo inseridas no mercado. Ano após ano ela vem aumentando as entradas e mais motocicletas da Bajaj circulam pelo país, mas na hora da revenda você vai perder valores. Pode acontecer de você encontrar uma bolha ali e conseguir vender num preço bem legal e não ter tanta perca no valor dela. Mas hoje a realidade em relação à precificação de revenda, ela cai bastante quando comparada com Honda e Yamaha. E aí entra aquele fator que eu não quero me tornar repetitivo aqui com vocês, a confiabilidade da marca. Honda e Yamaha se sustentam muito pelo que elas construíram, pela história delas. A Bajaj ainda está construindo, por isso que haverá essa depreciação de preço. Não significa que a moto ela perde valor por ela não ser boa, porque ela é ruim. Não, ela continua sendo uma moto excelente, ela é boa, ela entrega aquilo que ela promete, mas infelizmente o pouco tempo de operação no Brasil acaba impactando no preço de revenda. Eu queria ouvir de você que tem uma Bajaj Dominar 250. Vocês já deram uma pesquisada para ver como é que seria a realidade em uma revenda para pegar um modelo novo? E agora eu trago a opinião sobre a Dominar 250. Depois de trazer todas as notícias, informações, pontos positivos e negativos, eu vou te dizer o que é que eu penso de verdade dessa moto. Eu considero a Dominar 250, principalmente depois das suas atualizações anunciadas pela Bajaj recentemente, a motocicleta a ser batida. Na categoria dela de 250 a 300 cilindradas, ela hoje se estabeleceu como a principal motocicleta. Entrega mecânica, ciclística, entrega tecnologias que as demais concorrentes não entregam. As demais concorrentes estão muito atrás da Bajaj nesse sentido. E isso posiciona a Bajaj em uma situação futura de mercado muito promissor. Lembre-se que o histórico de Honda e Yamaha são motocicletas simples, motocicletas pensando em uso de longa duração, sem tanta modernidade, sem tanta tecnologia. A Bajaj, por outro lado, ela já enxergou o mercado brasileiro totalmente diferente. Ela traz motos tecnológicas, motos que trazem bastante novidade e atualizações, atrelada ao mercado internacional. Então, eu particularmente considero a Dominar 250 uma excelente oportunidade de mercado. Claro, e aí eu faço aquela observação que eu sempre comento nos vídeos para vocês. Antes de fazer a aquisição de qualquer motocicleta, conheça a rede concessionária, conheça um vendedor, converse, faça test ride, e assim você pode sentir se de fato essa motocicleta entrega aquilo que você tem expectativa com ela. Então, pessoal, eu quero já saber de vocês. Concordam com tudo que eu falei aqui? Vocês acham que de fato a Dominar 250 entrega muito e isso a colocou em uma posição diferenciada no mercado? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu já quero lembrar vocês, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei. Assim nós continuaremos produzindo mais conteúdos e trazendo sempre novidades e uma opinião sincera para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.